Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2007 e nesse caso os policiais encontraram uma coisa que foi muito importante para a solução desse aqui e era algo muito macabro e perturbador que até os policiais ficaram chocados. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tara Grant. Tara Lynn Grant nasceu em junho de 1972 e foi criada junto com sua irmã Alicia na zona rural de Michigan. Depois do ensino médio, ela se formou como consultora e se mudou para Detroit. Um pouco tempo depois, ela se casou com um homem chamado Steven Grant, que era seu oposto. Os dois se conheceram quando estavam na faculdade. Tara era ambiciosa, popular, inteligente e perfeccionista. Steven era apenas um homem que teve poucos trabalhos e nunca completou seus estudos universitários. Ele encontrou trabalho na oficina mecânica de seu pai, enquanto Tara iniciava uma carreira altamente bem-sucedida e lucrativa no Washington Group International. Os dois tiveram 2 filhos, Lindsay e Ian, o que levou Steven a ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, enquanto Tara trabalhava fora. A carreira de Tara era muito importante para ela, assim como seus filhos. Frequentemente, ela viajava a negócios durante toda a semana, mas ficava em casa nos fins de semana com a família. Antes de sair em viagens de negócio, ela costumava deixar bilhetes para seus filhos, para eles não esquecerem quão eram amados. Tara e Steven também contrataram uma au pair por meio de uma agência que designa jovens estrangeiras para trabalhar como babás em lares americanos. Em 2007, a au pair morava com a família Grant, era uma alemã chamada Verena. Como Tara passava muito tempo fora de casa, isso começou a incomodar o Steven, já que ela não passava muito tempo com os filhos, nem com ele, então isso se tornou uma briga bem constante entre os dois. Por pouco tempo que eles ficavam juntos na semana, era sempre discutindo por causa disso, porque ele acreditava que ela tinha que ser mais presente. Steven disse uma vez: "Eu sou uma mãe melhor que Tara, não há outra maneira de colocar isso. Eu sou a mãe da casa, ela estava fora o tempo todo. Se as crianças precisavam de alguém para levá-las à natação, à escola ou algum treino de futebol, eu as levava." Steven provavelmente se sentiu mal por ter que cuidar dos filhos e da casa e com isso procurou a atenção de outras mulheres para reconstruir seu ego. Na noite de sexta-feira, 9 de fevereiro de 2007, Tara voltou para a casa de Porto Rico, onde trabalhou a semana inteira. Ao voltar para casa, ela e Steven discutiram. Tara deveria retornar a Porto Rico no domingo, devido a uma reunião de negócios bem cedo na segunda-feira. Com isso, Steven ficou furioso ao sentir que Tara não passava tempo suficiente com a sua família. Segundo ele, os dois tiveram uma briga terrível e Tara saiu de casa na mesma noite. Steven disse à polícia mais tarde que sua esposa estava ao telefone com alguém que a buscou em um veículo escuro. No Dia dos Namorados, nos Estados Unidos, 14 de fevereiro, Tara não foi trabalhar e nem voltou para casa. Seu marido relatou seu desaparecimento. Steven disse às autoridades que tentou ligar para sua esposa várias vezes, deixando mensagens, mas ela nunca respondeu. Sua família não tinha nenhuma notícia sua, e isso não fazia parte do seu comportamento. A polícia rapidamente assumiu o caso e iniciou as investigações. Nas 2 semanas seguintes, Steven foi à mídia várias vezes em uma série de coletivas de imprensa. Ele conseguiu chamar muita atenção das pessoas para o caso de Tara dessa maneira, mas as autoridades tiveram uma impressão diferente de Steven. Quando chegamos na casa da família, Steven estava muito nervoso. Ele estava muito inquieto.
Ele estava tentando ser excessivamente cooperativo e quanto mais perguntas começávamos a fazer a ele, mais nervoso ele ficava, disse o detetive responsável pelo caso. Os detetives também suspeitaram da au pair Verena. Eles foram capazes de determinar que Steven e Verena começaram um relacionamento sexual há cerca de 4 a 6 semanas antes do desaparecimento de Tara. Mas Verena saiu com amigos naquela noite em que Tara desapareceu, então ela tinha um álibi e que foi confirmado. Eles também encontraram alguns e-mails sugestivos que Steven havia enviado para uma de suas ex-namoradas. Inicialmente, a polícia não encontrou nenhuma evidência na casa da família Grant, que sugerisse que um crime ocorreu por ali. Um pouco depois, Steven parou de cooperar com a polícia, embora continuasse com suas coletivas de imprensa diárias para a mídia. A polícia checou hospitais e necrotérios em busca de qualquer indicação do paradeiro de Tara, mas infelizmente eles não encontraram nada. Eles continuaram a ficar cada vez mais desconfiados de que Steven pudesse ter alguma ligação com o desaparecimento da sua esposa. Eles revistaram uma área arborizada atrás da casa da família, mas não encontraram nada. Quando fevereiro se transformou em março, a primeira grande ruptura ocorreu no caso. Alguém havia encontrado uma bolsa no parque perto da casa da família, a mesma área arborizada que foi anteriormente revistada pela polícia. A bolsa continha sangue e lascas de metal. Steven trabalhava meio período em uma oficina mecânica da propriedade do seu pai, então isso foi uma evidência suficiente para garantir um mandado de busca na casa da família e também na oficina. Em 2 de março de 2007, a polícia executou um mandado de busca na casa da família Grant, em Washington Township. O Steven estava presente nesse momento, ele conversou com alguns policiais e perguntou se ele podia passear com seu cachorro enquanto eles faziam a investigação na casa. Como o Steven não estava preso naquele momento, não tinha nada ali que mostrasse que ele era o responsável pelo desaparecimento da sua esposa, então os policiais falaram que ele podia dar uma volta sem problemas. Enquanto isso, a polícia encontrou uma sacola na garagem da família, que não foi vista durante a primeira busca. Abrindo a sacola, eles encontraram mais um saco plástico. Eles rasgaram o saco plástico enquanto o sangue escorria. Dentro da sacola estava o torso totalmente vestido de uma mulher. Na oficina mecânica, os investigadores encontraram uma infinidade de evidências forenses, incluindo cabelo, sangue e até pedaços do corpo de Tara. O que eles não conseguiram encontrar agora foi Steven Grant. Steven fugiu quando soube que a polícia estava executando um mandado de busca. 2 dias depois, a polícia conseguiu rastrear Steven por meio do rastreamento de celular. Ele foi encontrado no remoto Wilderness State Park. Ele estava com hipotermia e precisou ser socorrido. O homem foi levado de avião para um hospital em Michigan para tratamento. Ele não só estava gravemente hipotérmico, mas também ingeriu grandes quantidades de álcool e remédios controlados. Mais tarde, ele disse às autoridades que planejava cometer suicídio. Depois de recuperado, ele fez uma confissão assustadora. A confissão de Steven começou com detalhes de 9 de fevereiro de 2007. Tara voltou para casa de Porto Rico, mas informou a ele que teria que partir novamente no domingo. Steven admitiu que ficou bravo e os dois começaram a discutir. Ele disse que suspeitava que Tara estava tendo um caso com um colega de trabalho e eles também discutiram sobre isso. Steven afirma que Tara deu um tapa nele em algum momento e foi nesse momento que as coisas pioraram. Ele admite que bateu nas costas dela. Ela caiu. Steven disse aos detetives em sua confissão: "Eu sei que ela bateu a cabeça no chão e depois disso é algo como, é isso, eu vou levar as crianças, você vai ficar sem ter onde morar. Você é um merda." Steven disse que naquele momento ele explodiu, estrangulando sua esposa por aproximadamente 4 minutos. "Eu a sufoquei. Coloquei minhas mãos em seu pescoço e a sufoquei. Ela finalmente agarrou minha mão em um ponto, mas já era tarde demais. Eu não pude parar. Eu sabia que estava indo para a prisão. Entrei em pânico." Ele então enrolou seu cinto no pescoço de Tara, usando para puxá-la escada abaixo enquanto seus filhos dormiam em seus quartos. Ele a colocou na parte de trás de seu carro. Para sua surpresa, Verena, a au pair, voltou para casa. Ele contou a ela uma história triste de que sua esposa havia deixado ele após uma discussão naquela noite. Verena não teve nada a ver com o assassinato.
Então, nesse momento, ele começa a encobrir o crime, ligando para o telefone de Tara várias vezes, deixando mensagem. No dia seguinte, ele sai de casa e leva o corpo de Tara para a oficina mecânica de seu pai, onde a desmembra. Ele coloca o corpo dela em uma banheira de plástico e pega emprestado o trenó de seus filhos. Ele vai para a área arborizada atrás de sua casa, mas então algo inesperado aconteceu. O trenó escorregou e agora ele estava perseguindo o trenó, que tinha o corpo cortado da esposa dele descendo uma colina. Finalmente ele conseguiu parar o trenó quando ele caiu e quebrou. Portanto, várias partes do corpo da esposa dele caíram na floresta. Steven juntou as partes do corpo e a enterrou em vários locais da floresta. Ele disse aos detetives que esperava que os animais encontrassem o corpo antes que qualquer outra pessoa encontrasse. Ele moveu partes do corpo dela para vários locais para evitar que a polícia os encontrasse. Quando soube que a polícia planejava fazer uma busca na área, ele levou o torso de volta para sua garagem, pois temia que a polícia o encontrasse. Eu fiz um trabalho muito ruim em esconder qualquer coisa. Estava bem à vista. Ele não esperava que eles conseguissem um mandado de busca em sua casa. Depois que a polícia executou o mandado de busca, Steven sabia que eles encontrariam o torso de Tara na garagem. Ele aproveitou para fugir. Ele dirigiu por Michigan bebendo e tomando remédios antes de ir para o remoto Wilderness State Park. Steven disse que planejava morrer no local. Na sexta-feira, 21 de dezembro de 2007, Steven Grant foi considerado culpado de assassinato em segundo grau. A promotoria buscou acusações de assassinato em primeiro grau, mas após 3 semanas de depoimento, o júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime sobre a premeditação do crime. O juiz do caso chamou as ações de Steven de demoníacas e bárbaras. Steven Grant foi condenado a 50 a 80 anos de prisão pela acusação de assassinato de segundo grau, com adicional de 6 a 10 anos por mutilação do cadáver, com sentenças a serem executadas simultaneamente. A Suprema Corte de Michigan confirmou uma decisão do Tribunal Inferior, que concluiu que o julgamento de Grant não foi indevidamente prejudicado pela publicidade pré-julgamento, no caso, amplamente coberto. Nem foi negado indevidamente a Steven o acesso a um advogado antes de fazer uma confissão à polícia. Em março de 2015, o juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, David Lawson, negou a petição de habeas corpus de Steven. Steven alegou à polícia que obteve indevidamente sua confissão, enquanto ele estava sendo tratado em um hospital por hipotermia e exposição. O juiz também negou que a publicidade pré-julgamento tornasse impossível para ele receber um julgamento justo. David disse às autoridades que eles tomaram medidas extraordinárias para garantir que um júri justo e imparcial estivesse presente. Os filhos de Tara e Steven tinham apenas 6 e 4 anos quando sua mãe foi assassinada. Eles foram criados pela irmã de Tara. A família de Tara disse que permitirá que seus 2 filhos leiam a confissão de seu pai depois que atingirem uma certa idade. Em junho de 2008, o pai de Steven Grant cometeu suicídio. Os vizinhos especularam que ele não conseguiu superar a vergonha e a destruição que o assassinato causou em sua família. A família e os amigos de Tara Grant organizaram uma corrida em homenagem a Tara. A corrida arrecada dinheiro para combater a violência doméstica. Minha mãe ficaria muito orgulhosa do que está acontecendo, disse Lindsay em uma entrevista em 2017, quando ela estava com 16 anos. Ela não gostaria que sua morte não fosse importante. Ela gostaria que as pessoas entendessem que as situações acontecem e, infelizmente, é preciso que uma pessoa perca a vida para que outras tenham coragem de lutar contra isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, muito terrível tudo isso que o Steven fez com a sua esposa, com a mãe de seus filhos, por motivo nenhum, a gente pode dizer. Ela estava trabalhando, lutando para dar uma vida boa para sua família, para os seus filhos, e ele, não aceitava muito isso desde o início e acabou fazendo o que ele fez, que foi algo muito perturbador. A forma também como tudo aquilo aconteceu, a parte do trenó, acho que é a mais chocante de todas, que ele colocou os restos mortais da sua esposa no trenó dos seus filhos. E é horrível a gente imaginar uma cena como essa. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.